Tá. Eu começaria com o Vidal, até o tempo que ele vai aguentar. No outro time, vocês falam, tem um cara de 41 jogando. O Vidal não consegue jogar? O Everton Ribeiro não consegue jogar? Por que o cara está jogando lá com 41 anos? Porque o time é organizado, o time é bem montado, o time é estruturado, o time joga compactado, e aí ele corre menos, ele corre certo, ele corre com a bola, ele se posiciona sem a bola. O Flamengo é bagunçado com o Vitor Pereira. É um time desorganizado. Aí o Gerson não rouba a bola, aí o Everton Ribeiro cansa, aí o Arrascaeta não marca, porque o time é desorganizado. Se ele der um passinho atrás, montar um time mais compactado, traz o Everton Ribeiro para próximo, hoje seria o Vidal e o Thiago Maia. Jogaria os três perto, com o Arrascaeta na ponta desse meio campo, na ponta desse losango, sem a bola pegar um volante. Né? Aí, esse time mais próximo, até pelo estilo de jogo que são os jogadores do Flamengo, o Flamengo não tem jogadores de velocidade. O Gabigol é o mais jovem, não é o cara daquela explosão longa, ele tem tiros curtos. O Gabigol é aquele cara intermediário à área. Ele não é mais aquele cara de corredor, como o Bruno Henrique é, como o Everton Cebolinha é. Então, se ele quer jogar com esse time tem que estar próximo para trocar bola. Qual era o forte do Flamengo? Com o Dorival. Todo mundo fica falando assim, você só fala Dorival ou qualquer outro treinador. Né? O forte desse time, estarem próximo, trabalhar a bola, ficar com a bola. O Flamengo não é um time para correr atrás do adversário, porque não tem essa característica. Não é um time de marcação. Ele precisa ter a maior parte do tempo a bola nos pés, para correr com a bola e cansar menos. Essa é a minha opinião. E o Vitor Pereira não enxergou isso ainda. É isso. Ô Zinho, o Raí Rocha, ele fala assim: boa noite, Marcelo e todos na mesa. Ginódio, é tão fácil pro Vitor Pereira organizar o time do Flamengo, é só fazer o losango, como o Dorival fazia. Falou exatamente a mesma coisa que o Zinho falou. E aí ele fala, Thiago Maia na posição de João Gomes e pá, não sei o quê. Tá falando a mesma coisa que o Zinho tá falando. Agora, o Zinho tocou num ponto, e assim, se ele falar, era tão fácil fazer o Flamengo, e o Vitor Pereira chega dizendo, olha, eu vou pintar uma ou outra parede, não vou chegar reformando absolutamente tudo, até porque muitas vezes quando a gente vai reformar uma casa, tem que sair todo mundo de casa, né? Não dá pra gente reformar com o pessoal morando lá na casa. A gente tem que sair e depois voltar. O Fernando Praz também tá passando por isso. Agora, Fábio, você acha que ele corre risco? Começa a apresentar mais um jogo que não apresenta um bom futebol, aí não ganha a Recopa Sul-Americana, o estadual começa ali a derrapar aqui e ali, você acha que ele começa a correr risco? Em clube grande, o treinador sempre corre, né? Ainda mais quando os resultados não aparecem. Então, assim, é lógico que ele tem um contrato longo, um contrato de valor alto, todo mundo espera, criou-se uma expectativa muito grande que ele conseguiria entregar o que se era esperado, mas assim, com relação ao que o Zinho falou e que o Fã de Esporte acabou colocando, eu só tenho que assinar embaixo, sabe? Sim. Porque se ele quer manter, porque assim, quando ele fala de pintar uma parede, ele manteve quase todos os jogadores, né, do Dorival, só que em funções diferentes, né? Ele deu muito mais obrigação para os jogadores com relação ao ataque e marcação, de que esses jogadores são capazes de fazer, né? Então, assim, a gente espera que o Arrascaeta crie, ele no Flamengo ele tem que criar e tem que marcar, que o Everton Ribeiro recomponha, mas ele tem que recompor tanto pelo meio quanto pela beirada do campo. E esse esquema que o Dorival achou, né, que o Zinho colocou muito bem, que foi o sistema que mais encaixou para jogar com Pedro e Gabigol, é algo que os jogadores já têm uma conexão, né, uma memória desse mecanismo. Então seria muito fácil pro Vitor Pereira, logo no início do trabalho, ele manter esse padrão, né? Então, assim, o que se esperava dele era, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? E jogando dessa forma, fez um razoável Campeonato Brasileiro, enfim. E quando ele falava, eu vou pintar uma parede, eu imaginei que era o quê? Era manter esse estilo de jogo e com o currículo que ele tem, né, com a capacidade que ele tem, ele agregar alguma coisa. Então, sim, assim, quando a gente encontrar dificuldades nesse sistema, que o Flamengo em muitos momentos encontrou dificuldade jogando nesse losango também, o adversário acabou conhecendo. Pelos lados principalmente. É isso. Né? E aí, então assim, a gente vai partir dessa formação e quando aparecer uma dificuldade,
eu vou dar uma outra alternativa para vocês. Era o que era esperado. Certo. E ele acabou modificando todo um sistema. Então ele não consegue mais extrair do jogador aquilo que o Dorival conseguia e nem conseguiu fazer os jogadores entenderem aquilo que ele quer. Eu não sei se ele vai dar esse passo atrás que o Zinho está falando, que ele vai reconhecer um erro, que ele vai pedir informação para o jogador, já deveria ter feito isso há um tempo atrás, né? No confronto, no duelo contra o Palmeiras, devia ter feito isso. Como não deu certo, devia ter feito isso também no Mundial. Então é por isso que o Zinho fala, eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer para o Flamengo ter uma boa atuação é ele voltar para esse sistema. Mas como ele não fez isso em jogos anteriores, jogos até mais importantes para o Flamengo, eu falo pelo menos com relação ao Mundial de Clubes, então fica essa expectativa. Se ele vai manter a ideia dele, se ele vai dar um passo atrás. Porque assim, o que o Dorival realmente quer no Flamengo, ele não conseguiu fazer, que é jogar com 2 jogadores de beirada. É isso que todo mundo fala. Ele gosta de jogar com velocidade, ele tentou fazer isso com os laterais, acaba não dando certo. Por quê? Porque ele empurra os laterais para frente, só que ele abre buracos atrás. E o Flamengo com principalmente o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, são jogadores que não têm tanta velocidade, então o Flamengo acaba dando espaços para o adversário criar. Então isso ele não conseguiu fazer ainda. Que o VP, você tá falando? O VP, o Vitor Pereira. Porque assim, a ideia dele, a princípio, o que a gente está acostumado a ver é esse. Jogadores ele de beirada. pede o João Gomes também, né? Que é algo muito difícil.